Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre um tratamento, gente, alternativo, pois é, e às vezes também complementar, que tem feito bastante sucesso no cuidado com a saúde. Você já ouviu falar em laser terapia? Pois é, gente, é uma técnica que utiliza feixes de luz de baixa intensidade, olha só, para tratar tanto dores quanto inflamações e também acelera processos de cicatrização. A gente vai entender muito mais a respeito desse universo e estaremos inclusive divididos por blocos. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o uso da laser terapia para a pediatria. E no segundo bloco a gente vai falar sobre essa técnica associada à saúde vascular. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta, ou melhor, estas nossas consultas são importantes e interessantes, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade a quem precisa. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Basta você enviar, é claro, a sua dúvida, o seu relato para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos aqui a nossa clássica enquete acontecendo para este primeiro bloco já lá no nosso Instagram, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos ver aí, quando você ouve falar em laser terapia como tratamento, qual que é a sua primeira reação? Deve doer, né? Só serve para estética. Não confio muito nesses métodos modernos ou queria entender melhor como tudo isso funciona. Clica lá na alternativa que mais te representa, pois estamos aqui para mostrar essa alternativa, essa medicina, essa técnica que tem funcionado e muito. E você fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas, combinado? Vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa convidada de hoje. Na tela. Cíntia Freitas, ela é enfermeira, atua há 16 anos na área da saúde, carreira que escolheu após vivenciar de perto o tratamento oncológico de sua tia. Experiência que despertou nela o desejo de cuidar do outro com sensibilidade e também dedicação. Ao longo de sua trajetória, especializou-se em cuidados pediátricos e também no uso do laser de baixa potência como um dos principais diferenciais da sua prática. Entre os desafios que ela enfrenta no dia a dia, destaca a importância de ampliar a compreensão, inclusive entre os profissionais da área, sobre as diversas possibilidades de aplicação do laser na pediatria. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Dani, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, porque realmente é de suma importância ampliar os olhares para que a gente possa entregar o melhor para o nosso paciente. Exatamente, principalmente através da informação, acho que a gente consegue combater tantos achismos, tantas coisas, não é verdade? Através de uma informação de qualidade. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E eu defendo exatamente isso, que a gente pode entregar o melhor para o nosso paciente, mas desde que utilizado de uma forma correta. Não existe só o tradicional, não existe só o laser. Nós, juntos, estamos para entregar o melhor para o nosso paciente e, às vezes, como o tratamento principal, às vezes, como o tratamento convencional, olhando de um olhar personalizado para cada paciente e cada necessidade deles. E é isso que eu também queria fazer um convite para quem está nos assistindo. Imagina se a gente é diagnosticado com uma determinada doença e que existe um tratamento convencional que a gente deve fazer, mas existem outras alternativas ou outros caminhos que podem acelerar o nosso processo de cura, que podem trazer bem-estar para essa nossa trajetória. Por que não, né, usufruir destes recursos? E é sobre isso, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a história da laser terapia. O laser ele surgiu de uma forma acidental. Um grande pesquisador, ele utilizou o laser como um acidente. Ele estava pesquisando um determinado assunto e aí ele observou que o laser ele proporcionou a cicatrização naquele ratinho e trouxe pelinhos novos. Então a intenção daquele estudo não era essa. E sim, depois desse acidente, começou-se a olhar de uma forma diferente para o laser. E antes só se falava de laser de alta potência, que é o laser que corta, o laser cirúrgico, que também é um benefício incrível, porque a gente já consegue ter cortes precisos e sem muito sangramento. E agora o laser de baixa intensidade, ele é o oposto.
ele é para reconstruir, então acelerar o processo de cicatrização, tirar a inflamação e tirar a dor desse paciente. Mas eu digo que ele veio super por acaso quando a gente olha a história. E grandes pesquisadores falam, até Maiman dizia que é um grande pesquisador, o laser é a solução à procura de um problema. Hoje a gente consegue aplicar o laser em diversas áreas, mas se não tem uma pessoa capacitada atrás, com um olhar personalizado, entender que naquela situação ele não está sozinho, que ele precisa pedir ajuda, não será uma solução. E eu vou neutralizar a ação para o meu paciente do laser. Não vou trazer malefício, mas também posso não trazer benefício para ele. Olha que bacana, é uma ferramenta que ela pode e deve ser muito bem utilizada nas mãos de quem entende. Exatamente. Essa é uma bandeira que eu super levanto e carrego, porque um equipamento de laser, você, Dani, se você quiser, você pode comprar, mas por trás desse equipamento precisa ter um profissional capacitado, senão nada será, não será utilizado de uma boa forma o equipamento. Ele pode ser, inclusive, uma arma. Exato. Perfeito. Vamos entender, então, esse olhar, né, essa utilização do laser nas crianças. De que forma que ele age no organismo das nossas crianças? Eu falo que eu trago a analogia do celular. Tá. Quando eu estou com o meu celular num modo bateria econômica, ele sabe fazer tudo que ele tem que fazer, só que ele vai funcionar de uma forma limitada. Ele vai te entregar, ele vai abrir uma página, mas com lentidão. O laser de baixa potência, ele vai utilizar dos recursos do nosso corpo, ele não vai inventar nada. Só que é como se eu estivesse carregando aquele corpo, eu estou entregando energia para o corpo fazer o que ele já sabe, mas de uma melhor performance. Então, eu tiro o inchaço, o corpo sabe tirar o inchaço. Eu tiro a dor, o corpo sabe tirar a dor. Eu cicatrizo o meu paciente, eu cicatrizo, mas o corpo também sabe realizar todos esses processos, mas carregado a 100% da bateria. Então, eu estou entregando uma energia para aquele corpo, para que ele possa utilizar da melhor forma para aquilo que ele precisa naquele momento. E olha só que bacana, né? A doutora está trazendo para a gente tantas comparações que está ficando muito fácil da gente entender mais ou menos por onde que ele caminha. E quando a gente fala, então, sobre recarregar, né? Sobre ajudar esse corpo a fazer processos que ele já sabe, a gente fala, assim, numa expectativa de, sei lá, diminuir o tempo de resposta em quanto? Vou te trazer uma analogia de questões em cavidade oral. Tá. Às vezes uma criança ela deixa de comer por conta de uma doença específica que está causando lesões na cavidade oral. Quando eu aplico de forma correta, depois de 4 horas, essa criança já tem uma diminuição daquela dor bem importante. Agora, se eu não carrego de novo aquele celular, ele vai entrar no modo bateria econômica novamente. Por isso, do olhar personalizado. Mas a primeira aplicação, se ela é assertiva, se o profissional entendeu o que está causando aquele prejuízo para a criança, 4 horas eu já consigo reduzir de forma significativa a dor do paciente. Olha só, gente, que interessante tudo isso. E a gente está falando aqui da utilização de um laser de baixa intensidade. Aí, por pensar nessa questão de ser de baixa intensidade, aí eu te pergunto, recém-nascidos podem utilizar esse tipo de tratamento? Podem, desde que bem avaliado. Por exemplo, quando a gente olha para UTI neonatal, a luz ela não é recente. Hoje, a luz para tirar o amarelinho das crianças com icterícia é uma luz azul, que é a luz de LED. O LED, ele tem o mesmo mecanismo de ação da luz do laser que eu utilizo, porque esse equipamento ele tem 2 comprimentos de ondas. E aí, o que tem bastante associação, bastante similaridade, é o laser no vermelho. Então, quando a gente olha que sim, a gente já tem uso da fototerapia desde 1930 na UTI neonatal, é uma prática segura, mas eu volto a dizer, não são todas as crianças internadas na UTI neonatal que fazem uso da fototerapia. Por isso que o olhar da equipe multidisciplinar para indicar quando se faz necessário, não dá para se banalizar e dizer que todos precisam da luz do laser, por isso do olhar personalizado.
Perfeito. Antes da gente entender quais são os tipos de questões aonde a gente pode ter a laser terapia aplicada, que ela pode ajudar de forma considerável, eu queria compreender um pouco a respeito da utilização. Ela seria uma forma alternativa ou uma forma complementar de tratamento? Ou depende da situação? Depende da situação. Por exemplo, eu não inicio o tratamento com nenhum paciente antes que ele tenha um diagnóstico médico. A minha formação, eu sou enfermeira de formação. Tá. Então, esse paciente ele precisa ter um diagnóstico. Como que eu sei o que eu quero com a luz do laser se eu não sei o que o meu paciente tem, se eu não sei o mecanismo do adoecer dele? Então, o primeiro ponto é eu entender o que o meu paciente tem. Meu paciente ele pode chegar até a mim com 2 diagnósticos, um de amidalite viral e um de amidalite bacteriana. Na amidalite bacteriana, ele precisa do tratamento principal, que é o antibiótico, e eu entro com o laser para complementar, tirar a dor, modular então a inflamação, que é tirar o inchaço, o vermelhidão que está ali naquelas amígdalas, mas ele precisa do tratamento convencional. Agora, nas condições virais, o paciente ele sai do consultório de uma amidalite viral sem o uso do antibiótico. Porque você precisa deixar o ciclo daquela doença passar. Você só remedia, né? Exatamente. E aí o paciente ele sai com medicamentos para os sintomas. Tô com a dor, tô com febre, então ele vai sair com sintomáticos. Nessa situação, o laser também entra, só que aí nesta situação ele entra como um tratamento principal e não complementar. E aí por isso que não dá para levantar a bandeira que o laser ele será a solução sozinho. Por isso que tudo começa pela avaliação, entender o que eu quero com a luz do laser. E olha que bacana, essa avaliação, como a doutora estava aqui dizendo pra gente, é feita por um médico e aí a partir de então você vai para alguém especializado que entende do equipamento e que vai fazer o bom uso dele. Temos aqui perguntinha da nossa audiência. Juliana Mendes, de Campinas, seja muito bem-vinda à sua consulta. Juliana, minha filha de 4 anos de idade tem dermatite atópica e ouvi falar que a laser terapia pode ajudar nos casos de inflamação da pele. É seguro? Sim, é super seguro. E aí, na dermatite atópica, também. Essa criança, ela precisa de um apoio multidisciplinar, porque o gatilho para levar a uma nova crise da dermatite atópica pode ser uma pressão psicológica, entrou em semana de prova. Eu posso ter também o fator alimentar, algum alimento que pode inflamar esta pele. E quando eu tenho o diagnóstico, entendo quem são os profissionais ali ao redor daquele cuidado, eu tenho que olhar a pele. O que eu estou entendendo? O que eu estou vendo? Porque será que tem infecção? Será que não tem? E aí eu posso tratar o meu paciente, mas entendendo qual foi o gatilho que levou à crise, o que tem ali naquela pele, porque no laser de baixa potência, quando eu uso um corante, que é o azul de metileno, eu tenho a ação de retirar fungos, bactérias e vírus de ação tópica. Mas na dermatite atópica, dependendo do estágio que ela está, essa criança precisa de um antibiótico via oral. Aí na dermatite atópica, eu posso controlar novas crises, não deixar esta criança ter novas crises, olhando para tirar a inflamação para não chegar num estágio pior e também controlando a ansiedade através do laser. Por isso que é muito personalizado o atendimento para dermatite atópica. Muito bacana, gente. Em casos de quadros respiratórios, né, que são recorrentes e muitas vezes, né, as crianças sofrem bastante com essas condições, principalmente nesse período que estamos vivendo agora. Sinusite, rinite infantil, como que a laser terapia age para o alívio desses sintomas e também para, né, para a melhora desses quadros? Eu sempre falo que eu preciso entender o que é para poder tratar. A rinite ela está sendo causada por quê? Por um vírus novo, a sinusite também, ou é fator ambiental? Alérgica, né? Ou alérgica, exatamente. Eu entendi o que causou, eu tiro o que está levando o meu paciente. Mas o nariz do paciente, basicamente, ele começa a escorrer porque tudo fica inflamado aqui dentro. Então, quando eu tiro essa inflamação, a estrutura ela volta ao tamanho original e ela para de drenar, para de escorrer o nariz daquela criança. Até mesmo, eu só foco muito em criança, mas também ele pode ser utilizado em adultos.
E aí, na questão pulmonar, eu posso utilizar o laser, só o laser, e melhorar o meu paciente, mas às vezes não. Eu preciso de um apoio de uma fisioterapia. E aí, para as condições respiratórias, desde vias aéreas superiores até o pulmão, é modulando a inflamação. Eu tiro a inflamação, volto ali. Eu brinco que nós temos vários caninhos. O caninho ele fica inflamado, fechado, e aí é difícil entrar o ar. Quando eu volto ao tamanho original, o ar ele entra e sai com tranquilidade. Isso, sem dúvida nenhuma, é modulando a inflamação, tirando a inflamação daquele local. Um tratamento, por exemplo, para um caso de sinusite causada por bactéria. Perfeito? Quanto tempo que duraria, por exemplo? Olha, normalmente de uns 7 a 10 dias. E você trouxe um ponto aqui muito importante. Se eu trato desde o começo, talvez eu não evolua para um uso de um antibiótico. E também existem situações que eu vou, sim, claro, precisar do antibiótico. Eu tenho até uma aluna pediatra que depois que ela introduziu o laser na prática clínica dela, ela disse que ela não precisou mais prolongar o uso do antibiótico. Chegava em 7 dias, eu vou precisar porque meu paciente ainda está com sintomas. Então, a sinusite num curso natural com tratamento convencional que há necessidade do antibiótico, de 7 a 10 dias, mas às vezes até 14. E aí, quando se viu a necessidade de entrar com antibiótico, a possibilidade de não ter que prolongar o uso do antibiótico são muito grandes. Então, prescreveu 7 dias, normalmente o paciente não sai daqueles 7 dias. E tem muitas vezes que a gente passa por quadros intensos, né, de infecção e tudo mais. E aí, às vezes, a gente deixa de tomar o antibiótico, porque passou já o período dele e os sintomas eles perduram por bastante tempo. Eu imagino que laser terapia também sirva para ajudar nesses quadros pós-infecção. Sim, aí a gente tem que olhar também com muito cuidado. Tá. Porque se o paciente ele não fez uso do antibiótico corretamente, então às vezes eu não consigo matar a carga microbiana que está ali. E aí, de repente, ele precisa reiniciar até o uso do antibiótico. Tá. Mas se ele usou direitinho o antibiótico, provavelmente ele não vai prolongar o uso do mesmo. Ou o paciente ele tem muitas recorrências. Eu tenho muitos pacientes que vieram comigo, estou utilizando antibiótico 6 vezes em um ano por conta de muita recorrência de infecções, sinusite. E aí passou a utilizar o laser, diminuiu-se muito o uso do antibiótico ou até não houve a necessidade da utilização. Porque eu oriento a família a um sintoma pequeno, brando, você já entra em contato para a gente já te deixar sem os sintomas. Que bacana. Porque a evolução é um sintoma pequeno, aí eu vou Você puxando. consegue cortar o processo já logo no início. Exatamente. Aí você me levou a uma outra pergunta, né? Vale a pena, por exemplo, eu recorrer à laser terapia para tratar uma questão específica ou de modo preventivo? Depende. Quando preventivo, quando o paciente ele já tem uma doença crônica, eu sei que eu tenho... Uma criança que tem muitas dores de garganta. Isso. Eu tenho uma doença crônica, por exemplo, a rinite. A rinite é crônico. Então, aquele corpo, ele vai voltar a inflamar com recorrência. Agora, trazer uma situação de uma gestante que ela vai, no futuro, ter aquele bebê e ela vai amamentar no futuro aquele bebê. Posso fazer o laser no mamilo para prevenir a fissura? Não, porque aquela luz ela não será absorvida e transformada, porque eu não tenho nenhum problema ali para ser resolvido. Agora, num paciente asmático, ele tem uma inflamação, a pessoa com uma rinite também tem uma inflamação, que o corpo já vai levando para esse processo inflamatório. Então, aí nestes casos, sim, existe a necessidade de prevenção. Então, a pergunta certa é... Tem um problema a ser resolvido? Exato. E aí, se você chega à conclusão de que você tem, então este é um excelente recurso. Exato. Fala pra gente sobre o uso da laser terapia para bronquiolite. Hoje a gente tem estudos a nível celular mostrando do quanto o laser ele pode tirar esta inflamação. E aí, esse paciente, normalmente, ele tem o contato com o vírus
Esse vírus, ele sai inflamando tudo, desde as vias aéreas superiores, que são os roxinhos, até o pulmão. E aí esse paciente, bem assistido, eu consigo modular a inflamação através da luz do laser aplicada no pulmão, aplicada nas vias aéreas superiores, e também a gente tem uma modalidade sistêmica, que eu pego um ponto de uma artéria desse paciente e eu vou dar essa energia para o corpo inteiro. E o pensamento para a bronquiolite é modular o sistema imunológico. Então, quando eu dou a luz do laser para um corpo que está precisando, eu deixo um corpo com o sistema imunológico em uma melhor performance para combater aquele vírus que normalmente é o vírus sincicial. E aí esse vírus sincicial sai inflamando tudo. Então, na bronquiolite eu tenho duas situações. Eu melhoro o sistema imunológico e eu tiro a inflamação. Só que existem situações onde se faz necessário a entrada da fisioterapia para retirar aquela secreção, aquele catarro que está ali também obstruindo a entrada e a saída do ar. E aí, nesse caso, fisioterapeutas junto com o laser têm assim resultados incríveis. Então, uma criança que às vezes ela poderia ir para a UTI para suporte respiratório, a gente às vezes consegue até prevenir essa ida, se bem aplicado e bem assistido. Eu queria exatamente frisar isso, gente. A bronquiolite, ela infelizmente leva à internação de bebês. É extremamente preocupante, angustiante para papais, mamães, enfim. Então, a laser terapia chega para, inclusive, trazer aí um norte e evitar esses desdobramentos. Exato. Algumas situações a gente consegue evitar a ida para o hospital, ou se chega a internar, não precisa de suportes tão avançados. Eu já fui enfermeira intensivista de UTI pediátrica, então às vezes a criança precisa de um tubo para respirar por conta da bronquiolite. Quando você entra no momento certo, quando a criança não está tão inflamada, você consegue diminuir só a ida para um oxigênio, um cheirinho de oxigênio para manter ali o nível de saturação de oxigênio do corpo. Não há um tubo e muitas vezes até a não internação. E aí eu queria entender um pouco dos bastidores do hospital, assim, como que tem sido utilizada a laser terapia em emergências? Hoje é pouco utilizado. Tá. Hoje, e por conta do quê? Do conhecimento. Tá. Hoje eu tenho muitas alunas dentro e fora do Brasil. Inclusive eu tenho uma pediatra incrível, duas pediatras que elas estão conseguindo levar essa luz para dentro do hospital. Então, um caso da luz não estar dentro do hospital é pelo desconhecimento. Hoje, o que se usa muito a luz do laser é para cicatrizar a ferida, então é bem visto, bem aplicado. Mas para essas outras condições, ainda não se utiliza muito. A Carita, que é pediatra, ela é do interior do Brasil e ela tratou uma criança com pneumonia e ela também tem, como é o nome? Anemia falciforme. A anemia falciforme, ela traz muita dor para o paciente. Quando o paciente tem infecções, essa dor ela fica mais ainda aguda. E essa criança precisa usar opioides, que são medicamentos para dor muito fortes. Essa criança precisou internar, essa criança precisou utilizar de antibiótico, mas ela conseguiu trazer qualidade na internação dessa criança. Melhorando o sistema imunológico, modulando a inflamação e diminuindo a dor dessa criança. Então, hoje, o nosso maior desafio é sim trazer mais conhecimento para que também seja utilizado lá no hospital para diminuir o agravo das condições na criança. Ela vai ter a pneumonia? Sim, ela está instalada, mas eu posso prevenir uma piora daquela pneumonia. Que bacana, não é, gente? Através da informação, olha o poder da informação certa. Através da informação, a gente pode conseguir conquistar ainda mais espaços para essa ferramenta. Sim. Temos aqui mais perguntinha da nossa audiência, que é o Felipe de Brasília. Felipe, seja muito bem-vindo à sua consulta. Gostaria de saber se laser terapia pode ajudar em casos de dor crônica em crianças com paralisia cerebral. É um recurso indicado na enfermagem? Sim, na paralisia cerebral também a gente pode utilizar. Mas aí volto a dizer, o que está causando essa dor nessa criança? Tem muitas crianças com paralisia cerebral que elas têm muitos espasmos, então o corpo fica mais rígido.
Só a luz do laser não é suficiente. Eu preciso de um fisioterapeuta, olhando para essa criança da parte motora, fazendo exercícios específicos, e aí sim eu consigo ajudá-la. Agora, só a luz do laser não é suficiente. Então, quando a criança ela tem muita rigidez, pode causar mais inflamação, mais dor, e aí o laser entraria neste ponto. Só que eu sempre preciso entender o que essa criança tem, porque cada criança com paralisia cerebral, ela vai ter um agravo, ela vai ter um nível de comprometimento no cérebro. Hoje, nós temos até um grande pesquisador em Harvard, que é o Hamilton, que ele está trazendo a aplicação sobre o cérebro da luz do laser. E aí hoje a gente vê, a nível ainda celular, mas a melhora da comunicação entre os neurônios, que às vezes ali não existia, a melhora da inflamação cerebral e também a retirada do estresse oxidativo. Eu falo que o laser ainda a gente tem muito a descobrir, mas os achados que a gente tem são assim incríveis. Muito Por exemplo, promissores. ele fala sobre Parkinson. Se a doença de Parkinson ela não está tão avançada, a gente consegue trazer mais qualidade para esse paciente. Então, assim como o paciente com a paralisia cerebral, eu preciso entender quanto tempo ele está com essa paralisia, o que ela compromete a vida dele, para tentar trazer aí maior qualidade de vida sobre a necessidade de cada indivíduo. Existe alguma contraindicação? Pessoas que não podem fazer uso da laser terapia? Hoje a gente não utiliza, o laser ele tem várias vertentes. A gente tem ali o tratamento sistêmico, que é quando eu aplico ali sobre um ponto de artéria. Eu tenho o tratamento pontual, que é sobre o meu problema. Pensando no pontual, eu não aplico sobre um local com câncer, porque ainda a gente não tem achado, será que eu vou energizar aquela ferida com câncer? Então a gente não aplica. Outra condição é no sistêmico. Estão vindo novos estudos sobre a questão oncológica, mas a priori ainda não se faz em pacientes oncológicos o laser sistêmico. Em pacientes que fazem uso de anticoagulante, o sistêmico também não, porque a gente melhora a viscosidade do sangue e o anticoagulante também. E aí, então, esse é uma contraindicação relativa. Se for um médico que está aplicando o sistêmico, ele vai assistir. Vai acompanhar tudo isso, ele todo pode o processo. diminuir a dose do anticoagulante. Então, eu falo que é uma contraindicação relativa. Por exemplo, eu como enfermeira, eu não aplico o sistêmico para um paciente que toma anticoagulante porque eu não tenho esse poder de diminuir ou aumentar a dose do anticoagulante. Então, e gestante a gente não aplica sobre o útero e o sistêmico por falta de estudos. Perfeito. Muito importante a gente saber aí aonde a gente pode recorrer e quem não pode recorrer também. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então vamos lá, quando você ouve falar em laser como tratamento, qual que é a sua primeira reação? Essa foi a pergunta que a gente fez e pedimos, é claro, a sua honestidade. 37% do nosso público no Instagram votou em só serve para estética. 25% não confiam muito nesses métodos modernos. 25% queria entender melhor como funciona e 13% deve doer. E aí, o que você traz para a gente sobre o resultado dessa enquete? Qual que é a sua avaliação? E hoje, quando a gente fala de laser mesmo, as pessoas já acham que é o laser de depilação. E quem já utiliza do laser na depilação sabe que em algumas situações pode sim doer. O laser da estética, ele é totalmente diferente do laser que eu utilizo. Ele é para remoção de pelos, o nosso não, o nosso é para recuperação, então é distinto. Assim como ele também não dói. E claro, não se tem muito conhecimento da população, por isso traz estranheza sobre a sua eficácia. Mas eu falo que cada vez mais a gente está sim conseguindo trazer e mostrar para as pessoas que o laser ele é confiável. E a forma de trazer isso é escrevendo artigos científicos. Ano passado... É estudando, é chegando a conclusões, é trazendo números, dados. Exatamente. Ano passado eu levei um trabalho para uma organização mundial do laser que foi sobre só um paciente.
quando a gente olha um estudo falando só sobre um paciente, a gente não tem tanta qualidade. E esse estudo foi sobre o laser no autismo, onde a criança melhorou a irritabilidade, melhorou o sono. E aí, vendo isso, eu vi a necessidade de fazer um estudo maior. E agora eu também estou numa universidade de São Paulo com um estudo maior para que as pessoas entendam, quando estiver com medo da terapia, olha, eu tenho este estudo para te mostrar que ela funciona. Então, para que as pessoas acreditem, nós precisamos sim trazer comprovações científicas, não tem jeito. E além de trazer comprovações científicas, esse bate-papo honesto, né, com a doutora contando pra gente como que caminha, por onde que vai, de que forma que a gente pode usar, quem não pode utilizar, inclusive por falta de estudos, acho que é o melhor caminho mesmo, é divulgar a informação para que as pessoas entendam. É um recurso, pode ser utilizado e você deve buscar, é claro, um profissional sério que irá te orientar e te conduzir nessa jornada. Queria te agradecer demais, doutora, por trazer assim esse bate-papo tão esclarecedor para a gente. Obrigada pela oportunidade. E eu falo que a informação é onde a gente consegue trazer muita assistência de qualidade e segurança para o nosso paciente. Eu acho que o foco no final de tudo isso, de cada processo que a gente toma, é o nosso paciente. E muito obrigada pelo convite, Dani. Espero que você do outro lado da telinha também tenha gostado. Aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Cíntia Freitas, enfermeira e laser terapeuta especialista em cuidados pediátricos. Ela deixa à sua disposição, gente, o Instagram, Cíntia Freitas Leite, e também o site lasernapediatria.com.br. Muito obrigada, doutora. E agora, pessoal, a gente segue para o intervalo para, na volta, a gente falar sobre laser terapia para a saúde vascular. Tô te esperando. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta e hoje a gente está batendo um papo, caso você tenha acabado de chegar, sobre laser terapia. Estamos aí divididos por blocos, então no primeiro bloco a gente falou sobre a utilização da laser terapia na medicina pediátrica para as nossas crianças. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre essa técnica, como que ela tem sido aplicada, de que forma que ela tem sido benéfica para a nossa saúde vascular. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e interessante? Nós estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você com todo carinho. Então, faça jus ao seu espaço. Envia para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, sim, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então, nós temos aí um tempo reduzido para que você consiga responder. Qual dessas situações você imagina que o laser tem um papel importante? No tratamento de feridas que não cicatrizam, para aliviar a dor e o inchaço das pernas, após uma cirurgia vascular para acelerar ali o processo de recuperação, ou para ativar a circulação e também prevenir novas complicações. Clica na alternativa que você considera a mais correta, a mais importante, que a gente vai trazer para você, é claro, todo o conhecimento. Deixa eu te apresentar o nosso convidado deste segundo bloco, que está aqui para falar sobre laser terapia para a nossa saúde vascular. Na tela. Adjaldes Moraes, cirurgião vascular e também endovascular. Atua na medicina há 13 anos, profissão que escolheu ainda na infância, movido pelo sonho de se tornar médico para ajudar as pessoas. Desde o início da sua carreira, se destaca pelo seu olhar empático diante da dor dos pacientes, característica que considera um dos principais diferenciais, além do amor genuíno pela profissão. Entre os desafios enfrentados no dia a dia, Adjaldes ressalta a dificuldade de conscientizar a população sobre a importância da prevenção como forma mais eficaz de cuidar da saúde, antes que seja necessário, de fato, tratar os problemas já instalados. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Essa questão da prevenção ela é bastante complicada, não é, doutor? Porque a gente tem uma cultura já instalada de procurar o médico apenas quando a gente tem, de fato, um problema, não é? Sim.
Muito comum há uma negativa, né, de que há um problema, eu fico postergando o tratamento dele e, infelizmente, quando a gente deixa um problema se arrastando, ele vai crescendo. E talvez as alternativas que a gente tem para resolver aquele problema acabam sendo mais complexas e, às vezes, a gente passa de um ponto onde é possível ter uma reversão daquele quadro. É por isso que eu acho importante sempre a gente enfatizar: evite que essa doença avance fazendo uma busca ativa por uma assistência à saúde, passando com o médico, para ter uma avaliação antes que esse problema, de fato, avance. E tem uma questão, quando a gente fala sobre a nossa saúde vascular, tem muitas coisas que são silenciosas e que, se você não for de fato a um médico, você não vai ter o conhecimento. Exato. A maioria das doenças crônicas, elas são silenciosas, né? Assim como a hipertensão, o diabetes, quando elas causam algum estrago, algum dano para a saúde do paciente, é porque elas já estão instaladas há muitos anos. Hoje existe um dado que a maioria dos diagnósticos de pacientes com diabetes, o paciente já tem 10 anos de histórico de diabetes prévio. Então, assim, o ideal seria que a gente fizesse exames preventivos, realmente, né? Que a gente conseguisse identificar isso lá no início e evitasse essas complicações graves desses problemas de saúde. Pois é, gente. Então, já marcou o seu médico para você fazer aí a sua varredura, para você levantar aí todas as questões que você precisa para saber se a sua saúde está ok? Porque prevenir, pessoal, é muito melhor do que remediar, e a gente aqui não está falando porque é uma frase feita, não. É porque é uma realidade. Vamos então entender, doutor, o que é a laser terapia para a saúde vascular. Conta pra gente um pouco de como ela surgiu lá atrás. Ótimo. Eu gosto muito do laser porque quando a gente fala a palavra laser, a população entende e associa isso como uma tecnologia nova, recente. E, na verdade, não é, né? A gente pode dizer que há mais de 60 anos o laser é utilizado aí no tratamento de doenças tanto arteriais quanto de outras especialidades também. Eu gosto muito de reforçar com os pacientes algumas informações sobre o laser. O laser, ele se divide, né? A gente tem laser para determinados tratamentos que não funcionam para outros. Então, o laser não é uma coisa só, né? Existe o laser de baixa potência, a doutora Cíntia citava aqui anteriormente, né? Para modulação do quadro inflamatório, que pode ser utilizado em diversas doenças crônicas, como asma, bronquite. Eu utilizo muito laser de baixa potência para tratamento de feridas, né? A gente pode utilizar o laser também para causar uma esterilização daquele local da ferida, matando as diversas bactérias, fungos que podem evitar complicações infecciosas. A gente usa o laser com muita frequência na nossa rotina no tratamento de veias doentes, como varizes, por exemplo, especialmente no refluxo da veia safena. Os estudos mais recentes mostram um benefício grande do laser, especialmente quando se fala de tratamento de insuficiência de safena ou de refluxo de veia safena, e a gente utiliza isso na nossa rotina diária. Bom, isso agrega para o paciente, essa tecnologia, um resultado mais rápido, tão efetivo quanto a cirurgia que era feita antigamente, quando se extraía a veia safena ou se extraía as varizes. E desculpa, quando a gente fala antigamente, é um passado não muito distante, não é? Aqui, né, as maiores indicações para o tratamento, né, para essas questões de veia safena era, de fato, a retirada. Mas o laser trouxe essa mudança, a gente pode dizer isso? Sim, com certeza. Quando a gente fala que a gente discutia, né, sobre a questão de custo. Existe um custo associado a essa tecnologia, que obviamente boa parte da população não vai ter um acesso a ela. Hoje ela não é uma tecnologia coberta pelos planos de saúde, por exemplo. Porém, ela agrega muito valor ao tratamento no sentido de reduzir o tempo de recuperação desse paciente. A recuperação é praticamente imediata. O paciente faz um tratamento com laser de veia safena, ele sai do consultório andando, né? Antigamente, o paciente precisava passar 2 semanas se recuperando de uma cirurgia de varizes. Outro benefício é a redução no risco de inflamações, de infecções ou mesmo de trombose venosa pós-procedimento, que era, infelizmente, uma das consequências que a cirurgia poderia trazer ao agredir essa veia, né, cirurgicamente extraindo ela. O laser, ele também tem uma utilização no sistema arterial. Então, quando a gente fala de artérias e veias, artérias são aqueles vasos sanguíneos responsáveis por conduzir o sangue até os nossos tecidos. O que traz esse sangue de volta para o coração é o nosso sistema venoso, nossas veias. Então, o laser pode ser ter essa utilização também dentro das artérias.
principalmente na aterectomia. O que é a aterectomia? É aquelas placas de colesterol que podem obstruir a circulação, por exemplo, da perna ou mesmo da coronária lá no coração, e você utilizar o laser para destruir essa placa, né, e conseguir recanalizar, reabrir aquela circulação que antes estava fechada. Isso também é utilizado na nossa rotina atualmente. Então, a gente pode dizer que, de repente, a laser terapia tenha chegado aí para evitar diversos casos de cirurgia, de fato, para servir aí como um tratamento alternativo ou mais complementar? Eu diria que é um avanço tecnológico. Tá. Quando a gente fala de tratamento, é um tratamento cirúrgico também, mas é um tratamento cirúrgico minimamente invasivo. Minimamente invasivo. Então, o paciente precisa passar por uma intervenção, de fato, porém é uma intervenção que agride muito pouco o organismo do paciente, por isso a recuperação é muito mais rápida também. E quando a gente fala do sistema arterial, por exemplo, é um avanço tecnológico tão importante, porque antigamente a gente tinha que confeccionar enxertos. A gente retirava, por exemplo, a veia safena para usar ela como um conduto, como uma mangueira, por exemplo, né, de uma forma que as pessoas consigam entender, para confeccionar uma ponte, ligando um local onde o sangue ainda chegava, pulando o ponto de obstrução e recanalizando, reenchendo a circulação lá embaixo. Fazer essa ponte, assim como a gente faz a ponte de safena no coração, a gente pode fazer essa ponte de safena aqui na perna, para comunicar essa circulação e pulando aquele ponto de obstrução. Antigamente a gente fazia isso utilizando a veia safena. Ainda se faz, mas hoje o laser funciona também através do cateterismo, com a possibilidade de abrir essa circulação sem precisar de uma cirurgia tão longa, tão agressiva. E olha que bacana, eu queria entender, porque a Cíntia contou um pouquinho pra gente, né, ela como enfermeira, sua particularidade com relação à utilização do laser. Aí eu queria entender como que caminha o seu entendimento, o seu preparo, o seu estudo para poder, então, operar, enfim, esses casos, para lidar com esse tipo de laser no seu dia a dia. A Cíntia até citou isso, né? Falta um pouco de informação até no meio médico e no meio, né, da saúde, porque as terapias elas vão avançando quase que semanalmente, você tem uma tecnologia nova sendo lançada. Então a gente tem o laser, tem o LED que ela citou também, a gente tem o laser de baixa potência, a gente tem um laser de alta potência, a gente tem um laser intra-arterial, tem um laser endovenoso. Então é uma atualização contínua, né? Exatamente, e a cada dia vão surgindo outros. Todos os dias. Então é por isso a necessidade de uma atualização constante. Então a gente participa de vários congressos ao longo do ano. A gente participa também de hands-ons, onde a gente treina, né, tem a possibilidade de manipular essa tecnologia e treinar isso, né, de uma forma virtual, para que depois a gente consiga atuar de uma forma prática nos pacientes. Então há todo um treinamento que é feito ao longo do ano e essa atualização dentro da medicina ela é diária, né? Se você ficar uma semana sem se atualizar, você já perdeu alguma coisa. Você já deixou o ponto de passar. Já. Então, assim, é importante para trazer isso para os nossos pacientes, uma melhor assistência, uma assistência de excelência, a gente precisa estar atualizado. Isso faz parte da rotina dos médicos em geral, né? Muito bacana a gente saber um pouco mais a respeito desses bastidores também. Temos perguntinha da nossa audiência. Me chamo Gustavo, sou de Maceió. Tenho histórico familiar de trombose e comecei a sentir formigamento nas pernas. Já começa o tratamento com laser? Deveria começar? Bom, é difícil da gente dizer de uma forma tão genérica, né, que esse formigamento nas pernas tem uma relação direta com algum problema vascular. Mas eu oriento sim, dentro daquilo que a gente começou o nosso bate-papo, da prevenção, que você procure assistência médica de um profissional especializado. E o cirurgião vascular certamente é o profissional que você deve procurar para isso. E ele vai ter um entendimento para poder indicar se no seu caso é a melhor alternativa o tratamento com laser ou mesmo se ele identificar que é algum outro problema de saúde, direcionar você para o profissional mais adequado. Perfeito. É muito importante, Gustavo, que você procure um profissional para você encontrar o melhor caminho, inclusive para identificar se esse formigamento tem a ver ou não com a trombose, porque histórico de trombose na família, obviamente, é um sinal de alerta que deve ser acendido, mas não que isso vá acontecer de fato. A trombose, ela geralmente está relacionada a uma dor muito intensa, que vai piorando progressivamente, até causar uma incapacidade do paciente deambular, porque o membro, além de ficar muito dolorido, começa a ter um endurecimento da musculatura, para um processo inflamatório daquele músculo, e também há um edema importante, né? Já que a circulação arterial leva o sangue e na hora de voltar ela encontra uma obstrução, que é aquele coágulo de sangue preenchendo a luz da veia, que a gente chama de trombose venosa,
Então, essas são características muito comuns na trombose. Agora, o formigamento em si não é uma das características. Então, por isso que eu acho que vale a pena ele procurar um profissional aí para se informar. É muito bacana saber, assim, quais são os sinais de alerta, de fato, que, né, são importantes para que você acenda eles e vá buscar ajuda profissional. Casos de dor e inchaço nas pernas que são muito comuns nos idosos, por exemplo, laser terapia ajuda? E aí eu te pergunto também com relação à frequência que esse tratamento deve ser feito. Ótima pergunta. O paciente idoso, ele vai perdendo o trofismo muscular, ele vai perdendo a capacidade de bomba muscular da panturrilha, que é um dos principais fatores de ejeção do sangue. Ou seja, o que significa isso? O que eu quero dizer com essa afirmação? A gente apelida a musculatura da panturrilha como nosso segundo coração, porque assim como o coração, ela é uma bomba muscular com a função de ejetar o sangue para frente. Além de fazer o movimento de flexão do pé, a musculatura da panturrilha, ao se comprimir, ela comprime as veias que passam por dentro dela. Ao comprimir essas veias, ela ejeta o sangue da perna de volta para o coração. E o paciente idoso, ele vai perdendo essa capacidade muscular, a musculatura vai ficando cada vez mais frágil, mais atrofiada. Então, o paciente idoso é muito comum ter como apresentação clínica sensação de peso, inchaço, cansaço nas pernas. Bom, onde entra o laser nisso, né? O laser de baixa potência pode reduzir essa percepção de dor, aliviando o quadro inflamatório, diminuindo a sensação de desconforto na perna, mas especialmente esse paciente idoso, ele precisa ser investigado. E aí entra um exame que é importante. Antes da gente indicar o laser ou a quantidade de vezes, era importante fazer um estudo através de ultrassom dos membros inferiores desse paciente para saber se ele não tem um refluxo na veia safena, se ele não tem varizes, que é muito comum nessa população também. Aí talvez mais do que o laser seria indicado outras alternativas, por exemplo, uso de meia, orientar esse paciente a praticar alguma atividade física regular, ou mesmo se não for possível por alguma incapacidade do paciente, fazer uma fisioterapia para fortalecer essa musculatura da panturrilha. E o laser de baixa potência poderia ser utilizado aí uma vez por semana para fazer uma melhora nessa questão da dor, do desconforto do paciente. A gente pode indicar até de forma 3 vezes na semana, para um paciente que está com uma dor mais intensa. À medida que isso vai melhorando, a gente vai espaçando isso para uma vez por semana. Mas, já lembrando sempre, o importante é fazer uma investigação clara, personalizada para aquele paciente, né, para entender se essa dor realmente está associada a varizes ou não. Perfeito. E com relação ao pós-operatório que você estava explicando para a gente, eu posso recorrer à laser terapia para evitar complicações também? Pode sim. A laser terapia ela pode ser utilizada como alternativa tanto para reduzir a dor no pós-operatório, reduzir o processo inflamatório, ou seja, diminuir o inchaço. A gente utiliza o laser também nessa fase para a gente modelar, para a gente trazer uma cicatrização com maior qualidade. Como é que a gente faz isso? Quando a gente utiliza essa modulação do processo inflamatório, a gente consegue atingir uma cicatrização mais adequada dessa ferida operatória. Então, o paciente, consequentemente, vai ter uma cicatriz menor, menos retração, menos dor. Então, o laser ele pode ser utilizado nesse processo, sim, é bem adequado que se utilize, inclusive. Vamos lá com mais perguntinha da nossa audiência. Sou a Tânia de Belo Horizonte. Tânia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Já fiz escleroterapia e agora me indicaram laser para complementar o tratamento das varizes. Qual a diferença entre esses dois procedimentos? Nossa, essa foi uma ótima pergunta. É bem o que a gente atua, né? Faz parte da nossa rotina. Hoje, a escleroterapia, que é feita com glicose, que é conhecida, né, mais difundida esse conhecimento, que os pacientes falam que a gente está secando os vasinhos, né? Essa secagem dos vasinhos, que é uma esclerose que a gente promove, com a glicose a gente consegue atingir vasos até 1 milímetro. Mais do que isso, ela vai perdendo o seu poder de ação. E a glicose também pode pigmentar um pouco mais a pele nesse tratamento. Então, é uma alternativa sim, mas é uma alternativa que é pouco eficaz. Quando a gente combina isso com laser, a gente potencializa umas 3 vezes mais o resultado desse tratamento. E o laser transdérmico, que é esse laser que a gente aplica de alta potência, que a gente aplica sobre a pele, ele consegue destruir ou causar essa ablação, né, essa esclerose de vasos mais calibrosos. Se a gente fala de vasos
escleroterapia com glicose até 1 milímetro, para o laser a gente fala até 3 milímetros, 4 milímetros. São aquelas varizes mais arroxeadas que ficam, né, aparentes na pele, que normalmente são as que nutrem a formação desses microvasinhos, né? Então, o que a gente costuma indicar é a combinação do laser com a escleroterapia. Essa técnica, né, inclusive... Essa orientação foi correta. Não, foi ótimo. E é o que a gente costuma indicar, sim, para os pacientes que não têm varizes tão profundas, que são varizes mais superficiais, associadas aos vasinhos. Se a gente fizer só aplicação, certamente vai conseguir tratar aqueles vasinhos mais superficiais, com até 1 milímetro, porém, depois de 1, 2 meses, vão surgir novos vasos de novo. Eu costumo explicar aos pacientes, é como se fosse uma árvore que você vai lá e podou os galhos. Vai passar algum tempo, vai crescer novos galhos e novas folhas naquela árvore. Exatamente. Assim como nos vasinhos, né? Se você não tratar o tronco, a raiz do problema, certamente em pouco tempo aquilo lá vai se manifestar novamente. E o laser transdérmico nos ajuda a tratar a causa, a raiz do problema. Que bacana, gente. Olha só que interessante. Queria saber, doutora, alguém não pode fazer? Quais são os cuidados que a gente deve ter antes e depois de uma sessão? Ótimo. O principal cuidado quando a gente fala de laser transdérmico sobre a pele é a questão da exposição solar. É óbvio, isso é uma pergunta muito frequente dos pacientes, doutor, pode pigmentar, pode manchar? Infelizmente, todos os tratamentos de escleroterapia, seja com laser, seja com aplicação de glicose, espuma, polidocanol, podem pigmentar, podem formar pequenas manchinhas. Isso tende a se resolver espontaneamente com um período longo, mas a pele vai descamando e vai clareando aquela região. Mas pode acontecer em qualquer uma delas. Mas o principal cuidado é não se expor ao sol, senão essa pigmentação pode ficar de forma definitiva. Né? Quanto tempo? Até 4 semanas após o término dessa aplicação do laser, né, sobre a pele é o indicado, pelo menos é o que eu costumo indicar para os meus pacientes, e também isso prévio ao tratamento. Então, aquele paciente que está muito bronzeado, que voltou da praia, não é o melhor momento para ele fazer a ação de laser sobre a pele, senão a pigmentação pode acontecer também. Outro cuidado que a gente orienta também quando o paciente está realizando um tratamento com laser é que ele se mantenha ativo. Então, é diferente da orientação de uma cirurgia de varizes, por exemplo, que você pede para fazer repouso. No tratamento com laser transdérmico, eu quero que meu paciente mantenha a sua rotina normal, tanto de trabalho quanto de atividade física. Isso traz um benefício no retorno venoso da perna. Se essa paciente está ativo fisicamente, ele vai ter menos percepção de inchaço, dor durante o tratamento. Muito interessante a gente saber de tudo isso. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou aí qual dessas situações você imagina que o laser tem um papel importante. A gente passou um pouco por esses temas aqui no nosso bate-papo, mas vamos lá, 40% alternativa mais votada para aliviar a dor e o inchaço das pernas, 30% após uma cirurgia vascular para acelerar a recuperação, 24% no tratamento de feridas que não cicatrizam e 6% para aliviar a circulação e também prevenir novas complicações. Parece que o nosso público estava prestando atenção no nosso bate-papo, não parece, doutor? Parece, sim. É bom saber que a informação está chegando, e esse é o nosso objetivo de estar aqui, né? Trazer informação para o público e para a população, informação de qualidade, né? E me chamou a atenção também a questão das feridas ali, aparece uma porcentagem baixa ali, né, da nossa pesquisa, e eu utilizo na minha rotina diariamente o laser para tratar feridas, por exemplo. Então, eu acho que essa é a informação. O laser, ele é uma tecnologia. Assim como a doutora Cíntia citou, né, anteriormente, é importante quem está atrás desse dispositivo, desse device, né, desse aparelhinho ali, né, quem está utilizando. E para você ter uma boa utilização, você precisa saber o que você está tratando. Né? Então, esse é um passo importante. Por isso, a necessidade de procurar um profissional e ouvir um profissional capacitado. Né? Então, é essa a dica que eu dou para a população. Né? Se você puder procurar a assistência de um profissional que vai te orientar ao melhor tratamento, sem dúvida, usar tecnologia é ótimo, mas tem que ter um motivo, tem que ter o porquê, tem que ter um bom diagnóstico. E aí passa pelo profissional de saúde que vai estar te atendendo. E vale frisar, gente, que esse é um procedimento minimamente invasivo que pode te devolver a qualidade de vida num período muito mais curto do que os caminhos anteriores, né? Os caminhos tradicionais que a gente conhece por aí. Portanto, a importância de você buscar um profissional de qualidade e aproveitar, porque a tecnologia está aí
para trazer para a gente qualidade de vida. Gostaria demais de agradecer sua participação aqui com a gente mais uma vez, doutor. Muito obrigado, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E para você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, quer conhecer um pouquinho mais a respeito do doutor Adjaldes Moraes, cirurgião vascular e endovascular, deixamos à sua disposição, gente, os Instagrams Instituto MJR e doutor.moraesjr estão à sua disposição. Entra lá, adiciona o doutor, manda para ele a sua dúvida. Gostaria demais de agradecer a sua companhia e a gente volta a se encontrar no nosso horário de sempre de segunda a sexta-feira às 16 horas. Mais uma vez, muito obrigada e até mais.